Aleluia, glória a Deus. Esperar os irmãos a encontrar a palavra do Senhor. Josué está antes de Juízes, depois de Deuteronômio. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levante, pois agora passa este Jordão, e tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta de vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. E desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais e lhe daria. Então somente esforça-te e tem um bom ânimo, para que tenhas cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduz por onde quer que andares. Não se aparte tua boca do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quando nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Pode assentar a igreja. É um texto que todo mundo já conhece, mas esses dias, Deus tem me incomodado nesse texto novamente. Então aqui no começo nós entendemos que Moisés já tinha nomeado Josué, porque Deus não pega ninguém de surpresa. E quando Moisés nomeou Josué que ele ia adiante, é para que o povo entendesse que ele já tinha cumprido tudo aquilo que é a sua missão. Mas Deus já estava levantando um novo homem para Deuteronômio, também capítulo 34, versículo 9. E Josué, filho de Nun, foi cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como se ordenara a Moisés. Então, o Espírito Santo já começou a estar na vida de Josué, dando ele sabedoria, dando ele entendimento, mas Deus sempre nos avisa que não devemos nos apartar da palavra dele. A ordenança de Deus para Josué é que a boca dele estivesse sobre esse livro. Como é que a nossa boca tem que estar sobre esse livro? É alimentando dela todos os dias, para que nós não caímos em tentações, para que nós não desviamos do nosso caminho. Hoje, por que as pessoas hoje saem do caminho do Senhor? Porque perderam o prazer de ler a palavra, perderam o prazer de ter a presença do Senhor na vida deles. Não porque Deus saiu da presença das nossas vidas, mas é porque as pessoas deixaram de amar Deus. Por isso que as pessoas hoje em dia estão saindo da presença. Por isso que as pessoas hoje em dia não querem mais compromisso com a obra do Senhor. Mas nós estamos aqui porque nós confiamos na palavra. Nós estamos aqui porque nós lemos essa palavra todos os dias. Se você tem o costume que seja 10 minutos, que seja 5 minutos, não deixe de ler a palavra do Senhor. Porque o alimento que nós precisamos para o nosso espírito e para a nossa alma é a palavra de Deus. Então aqui como Moisés já tinha feito todas as obras do Senhor,
Agora Josué começa a ter uma nova vida, uma nova história. Josué começa agora a fazer aquilo que Moisés ia fazer, mas Deus determinou que Josué vai fazer adiante, porque Deus já tinha feito que Moisés cumprisse tudo até ali. Agora Josué se levanta para levar esse povo. Mas Josué tinha uma vantagem que eu vejo em Josué. Josué espelhava em quem? Moisés. Josué, onde que Moisés estava, ele estava próximo de Moisés. Então ele ficava às vezes animado, querendo ouvir a voz de Deus, como Moisés ouvia a voz de Deus. Então o que eu olho para essa passagem? Eu olho, pastor, hoje tem 30 e poucos anos de ministério, mas eu sei que alguém que pregou um dia, ele deve ter espelhado nessa pessoa, eu quero ser como ele. Eu falo porque eu também já vivi isso, sentado na cadeira, olhando o pastor pregando, eu falo, eu quero pregar a palavra como esse homem prega. Então Josué tinha um espelho, Josué tinha uma pessoa que ele admirava, porque a presença de Deus era com Moisés. Quem não quer ter aquela presença que Moisés tinha, como Josué, como os apóstolos, discípulos do Senhor? Nós também queremos ter essa intimidade com o Senhor. Mas como nós buscamos intimidade com o Senhor? É orando, é lendo a palavra do Senhor todos os dias. Como é que o Senhor vai falar com você se você nem lê a palavra dele? Como é que você quer sentir a presença de Deus se você não deixa Deus trabalhar na sua vida? E Josué ali, como servo de Deus, Deus preparando ele naquele caminho. Mas Josué já tinha uma ordenança, você vai passar esse povo ao Rio Jordão. Mas o que eu vejo em Josué é o quê? Ele confiou na palavra. Mas Deus fala com ele, esforça-se. Não tem pessoas mais para te animar que Deus, tem? Somente Deus pode te animar. E Deus ali já estava animando, porque Moisés, você vai instruir ele, anima ele, porque Moisés estava ali para animá-lo. Mas agora Moisés não está ali para animar, mas agora o próprio Deus anima Josué. Se nós estamos aqui porque o Senhor e o Espírito Santo estão nos animando, porque o Senhor tem colocado bom ânimo em nossos corações, então Ele tem renovado aquilo que é a promessa, e Josué estava ali para cumprir aquela promessa. A barreira que eles tinham era um rio Jordão, um rio que estava lotado de águas, era impossível passar. Mas se Deus deu a ordem, vocês passarão. Josué confiou na palavra do Senhor. Então Josué ali manda o povo chegar até o Rio Jordão. Mas também a arca da aliança, que era a presença de Deus, ia com eles. Porque sem a presença de Deus nada se move. Sem a presença de Deus nada acontece. Mas a arca da aliança estava ali, juntamente com os levitas que o levavam. Aqueles homens estavam preparados para aguentar a arca o tempo determinado. Aqueles homens estavam ali determinados a fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente carrega um peso nas nossas vidas e acha difícil. Mas aqueles homens ali foram preparados e escolhidos por Deus. Como Josué foi escolhido por Deus, nós somos escolhidos por Deus, porque nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração que vai ver o Senhor Jesus vindo do céu, porque essa geração não passará, porque a palavra do Senhor não passará. Então, quando os levitas entram com a arca da aliança, a água do Jordão começa a se abrir. Imagina aquela água se abrindo, porque Deus agora já está começando uma nova história para aquele povo, largando tudo para trás. Quando eu olho eles passando pelas águas, como foi no Mar Vermelho, é como nós também, pastor, sendo batizado, morrendo para aquele Egito e vivendo nova vida. E o povo precisava ser batizado pelas águas naquele momento. Primeiro eles tinham que passar pelas águas. Olha que coisa maravilhosa. Você tem que passar pelas águas para alcançar tudo de Deus. E eles passam adiante. E ali já começa aqueles povos inimigos que se preocupar. Porque agora esse povo já está chegando e era um povo poderoso. Porque o povo que era mais poderoso, eles derrotaram, que era o Egito lá atrás. Um povo que estava escravizado, agora já não está escravizado mais, porque agora eles estão vivendo o que Deus está mandando. Então Josué, ele confiou na palavra do Senhor.
Mas interessante, como eu falei, o espelho dele era Moisés, mas Josué também tinha intimidade com o povo que ali estava. As pessoas também tinham que olhar para Josué e confiar nele também, pastor. Porque quando Moisés falava, vai com eles à guerra, eles tinham que confiar em Josué também como guerreiro. Porque quem estava na frente era Josué. Mas primeiramente Deus estava com ele, mas aquele que foi líder estava ali para cumprir a vontade de Deus. Agora Josué, como ali já foi preparado lá atrás, como guerreiro do povo, agora ele lidera esse povo. Antes ele era soldado, agora ele é líder. Olha como é que Deus já mudou a história. Ele era soldado, agora ele já é líder. Você já está começando a subir de patente. Mas como é que eu subo de patente? É confiar na promessa de Deus. Como é que eu quero ser grande, Senhor? É naquilo que Deus tem cumprido na sua vida. Então Josué tinha uma intimidade com aquele povo. Josué sabia que aquele povo precisava também. E precisava de uma pessoa para dar confiança a ele naquele meio. Josué vai atravessando, vai passando todos os lugares e já encontra outra dificuldade, uma muralha. Para nossos olhos é difícil, mas para Deus é fácil. Às vezes nós olhamos com o nosso olhar, mas esquecemos de olhar com o olhar de Deus. Samuel, não olho como você vê, eu olho como eu vejo. É dessa forma que Deus está falando. Mas aqueles homens não precisaram pegar marreta, aqueles homens não precisaram pegar ferramentas para quebrar aquele muro. Somente rodear 7 vezes. E começaram a cantar e louvar a Deus naquele momento e gritar. E quando eles gritavam, aquelas muralhas caíram. Às vezes nós devemos gritar por dentro do nosso coração, na nossa alma, para que Deus venha fazer aquilo que é o projeto dele. E Deus estava ali, eu estou te esforçando, eu estou te reanimando. Deus está falando com você, as tuas forças sou eu. Você precisa de mim. Não confia naquilo que você está vendo, confie naquilo que você não pode ver. Então Josué foi preparado ali para estar na presença do Senhor, confirmando todas as promessas. As maravilhas que Deus operou com Moisés, Ele operou com Josué também. Um homem que orou a Deus e suplicou que para parar o sol e a lua naquele dia. Porque para prevalecer uma luta, às vezes você precisa de tempo, você precisa de mais tempo para vencer aquela luta. E Josué conseguiu vencer 5 reis, que fosse olhar era muito grande o povo. Porque o exército de Israel era um só. Mas Deus prova que em momentos que quanto são maiores sua luta, mais são as vitórias de Deus. Então Josué aqui, ele pegou isso para o coração. O que Moisés ensinou, o que Moisés dedicou a ele, para que ele aprendesse a palavra do Senhor. Que tudo que Moisés escreveu, agora ele estava lendo. Tudo que Moisés registrou, agora ele estava lendo aquilo que foi o registro. Porque ele estava lendo aquilo para que Deus mostrando para eles o que aquele povo precisava. Eu tirei vocês do Egito, relembrando eles o que eu fiz. Vocês passaram o Mar Vermelho. Vocês não foram ali derrotados, vocês foram vencedores. Então Deus confirma no coração deles que vocês são um povo vencedor. Interessante que Josué foi ali com a ordenança de Deus, pregando para eles a palavra do Senhor. Mas Josué também, quando ele acaba a carreira dele, ele fala algo muito importante. Eu escolho o Deus vivo, o Deus invisível. Vocês escolhem o Deus que vocês querem. Mas eu escolho aquele que reina na minha vida, governa a minha vida. Era assim que Josué prostrava diante do Senhor, que quem governava a vida de Josué era Deus. Hoje quem governa a sua vida tem que ser Deus. A palavra hoje, o tema era um servo bem-sucedido, ele foi bem-sucedido. Quando você é sucedido, a tua esposa é sucedida. Quando você é sucedido, teus filhos são sucedidos. A palavra do Senhor, ela prepara você de toda maneira, em todo momento da tua vida. Deus não tira os olhos de você, assim como ele não tirava de Josué. Josué não olhava para a dificuldade, mas ele olhava para Deus. Ele sabia que ele sozinho não conseguia vencer as batalhas.
mas sabia que confiando em Deus, como Moisés confiou, Deus ia operar grandemente na vida dele. Mas a gente aprendemos com Josué uma coisa muito interessante, que às vezes nós devemos ter direção de Deus para tudo. E o momento que Josué não teve direção de Deus, ele perdeu uma batalha no momento. O povo era pequeno, eles achavam que poucos homens venceriam aquela luta. Mas depois que eles perderam aquela batalha, Deus falou, porque você não teve a minha direção, Josué. E às vezes nós devemos ter a direção de Deus para tudo. Como é que você vai vencer a batalha? Quem conhece o teu inimigo? É Deus. Quem conhece aquele que vai te afrontar é Deus. Eu não conheço aquele que está à minha frente, mas o nosso Deus conhece. Ele conhece aquele que é opositor contra a tua vida. Ele sabe os pensamentos que ele está pensando. Ele sabe a astúcia que ele está contra ti, mas ele está te preparando para acontecer aquilo que vai ser a sua vitória. É na sua vitória que nós agradecemos o nome do Senhor. É na vitória que nós recebemos a bênção do Senhor. Porque você às vezes não vem olhar nem para a direita, para a esquerda, como foi dito. Ele tinha uma direção para olhar. Ele tinha uma direção para prosseguir. Era a terra que Deus prometeu. Era a direção que ele tinha que ir. Era aquele caminho que ele prosseguiu para chegar. E ali ele chega àquela terra aonde mana leite e mel, como foi falado. Mas uma coisa interessante também que nós aprendemos, mesmo que você está no lugar prometido, não desvia teus olhos na palavra. Porque quando o povo de Deus achava que tudo estava bom, o que acontecia? Os inimigos vinham atacar Israel de novo. Mas por quê? Aguarda, você tá baixando as suas mãos, você já não está preparando mais a sua vida. Então ali eles começaram a ver que Deus tinha que operar de novo. E quantas vezes que Deus operou no meio do povo, várias vezes Deus tinha que interceder para aquele povo, várias vezes Deus tinha que enviar profeta para aquele povo, para que aquele povo entendesse que era projeto e a promessa. Mas a palavra do Senhor, ela sempre nos ordena, faça aquilo que Deus tem te ordenado, faz aquilo que Deus tem te preparado a fazer. Não olha nem para a direita, não olha para a esquerda, mas olha para Jesus, que é nosso alvo. Olha para Jesus, que é aquele que prepara toda coisa. E aqui a palavra diz, estarei contigo. Mas nós temos uma promessa, Senhor Jesus, e estarei convosco todos os dias, até a consumação. Jesus não deixou você só. Jesus está com você na sua casa. Jesus está com você no teu trabalho. Jesus está no teu relacionamento. Jesus tem que estar em todo ato, todo ambiente para que tudo prevaleça. Então Jesus não deixou nós sozinhos. Ele deu show. Ele está conosco todos os dias. É a palavra do Senhor que nós temos. Porque nós glorificamos o Senhor naquilo que nós falamos. Nós glorificamos no nosso agir, nas nossas atitudes. Mas Josué, ele foi reto ao Senhor. E ele levou o povo e cumpriu aquilo que é a promessa do Senhor. E Deus nunca parou, porque a obra dele não para. Deus sempre levanta homens e mulheres para pregar a palavra. Deus tem levantado homens e mulheres para que chegue o dia do Senhor. Para que nós, damos, meu Pai, ânimo para aqueles que estão desanimados. Para que nós animamos essas pessoas como nós somos animados. Se você chegar desanimado para uma pessoa, como é que você vai animar ela? Você tem que animar essa pessoa, porque você está animado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo move a tua vida. O Espírito Santo é tudo que você precisa. Se nós temos sabedoria, porque Ele nos concedeu. Primeiramente, o Espírito de sabedoria estava sobre Josué. O Espírito de sabedoria também veio sobre Salomão. Jesus tinha sabedoria. Os discípulos tinham sabedoria, e nós devemos clamar sabedoria do Senhor, que é um dos dons espirituais, é um dos dons que também nós precisamos, porque nós não vem falar aquilo que está dentro de nós, aquilo que é nosso, mas aquilo que é de Deus. Então Josué falava aquilo que Deus estava dentro do coração dele. Nós olhamos que Deus não habita em templo feito para o homem, porque você é a habitação de Deus. Você é o altar do Senhor que Ele está.
Tua vida tem que ser testemunho do Senhor, assim como Josué era testemunho de Deus naquilo que ele fazia. Então aquele povo, os inimigos, começaram o quê? A ficar com medo, porque o povo de Deus já estava avançando. E Josué conquistando as terras ali. E cada tribo ali foi dada a sua herança, porque Deus falou que a herança de cada um já estava estabelecido no céu. Agora ele estava vivendo naquela terra, prosperando. Uma coisa que também chama a palavra, e porque então farás prosperar o teu caminho. É Deus prometendo para Josué. Josué tinha riqueza. Josué agora era próximo, assim como Moisés era próximo diante de Deus, não com a riqueza do mundo, mas com a riqueza de Deus. É que você entenda nessa noite a palavra do teu coração nessa noite, e que essa palavra venha falar o teu coração, e você guarde ela para toda a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus.